Oiê! Eu sou Marina Luna e esse é o meu podcast Pensando em Voz Alta. Porque, sinceramente, meus pensamentos andam barulhentos demais e eu preciso libertá-los. E aqui, então, é um espaço onde eu transformo ideias, vivências, reflexões e conhecimento em conversa. Fico muito feliz em ter você aqui comigo. Então, respira fundo e se acomoda e bora pensar em voz alta junto comigo? Nos episódios anteriores, nós falamos sobre quem eram as mulheres sábias, como elas foram perseguidas e como a Inquisição transformou o medo em ferramenta de controle. Hoje, o tema do nosso podcast é uma consequência direta de tudo isso: o corpo, o saber e o poder. Porque o que estava em jogo na caça às bruxas não era só fé, era controle. Controle do corpo feminino, do modo de conhecer o mundo e principalmente de quem tinha o direito de dizer o que era a verdade. Então, esse episódio é sobre como a história moldou a nossa forma de pensar o corpo, o conhecimento e o poder. Depois da Inquisição, o corpo da mulher deixou de ser um espaço de saber e ele se tornou um objeto de controle. Então, tudo que dizia respeito ao corpo feminino, parto, sexualidade, prazer, menstruação, cura, sentimentos, emoções, passou a ser regulado por instituições externas. A igreja, a moral, o Estado, o marido, né, as instituições, enfim. A filósofa Silvia Federici, ela escreveu um livro chamado Caliban e a Bruxa, que também é um livro que eu indico vocês lerem. E nesse livro ela explica que a caça às bruxas foi um instrumento de reorganização social e econômica, enquanto as estruturas de poder se consolidavam na sociedade, o corpo feminino ele foi transformado em território político. Então, a mulher deixou de ser um sujeito da própria experiência e passou a ser um objeto de discurso, um corpo falado, interpretado e avaliado pelos outros, né? Por outras pessoas, principalmente pelos homens. E era o início daquilo que o Foucault chamaria de biopoder, né? O poder que se exerce sobre a vida, controlando corpos, comportamentos, desejos. Né? E durante a Idade Média e no início da modernidade, a ciência ela vai se desenvolver em oposição ao misticismo, aquilo que era um saber ancestral, intuitivo, enfim, né? E o conhecimento, então, ele passa a ser valorizado apenas se ele for racional, lógico, mensurável, visível, palpável. E essa mudança, então, exclui tudo aquilo que é sensorial, que é simbólico, intuitivo. E é justamente onde estavam o saber feminino, né? Os saberes femininos, né? Onde esses saberes sempre tiveram força. E então a cura pelas ervas, a observação dos ciclos da lua, a escuta do corpo, tudo isso passou a ser chamado de superstição, de ser dito que não funcionava, que não era assim, que existiam outras explicações. E aí a mulher, então, que historicamente tinha sido associado ao corpo e à intuição, ela foi colocado no lado irracional dessa equação. E aí o homem foi associado à mente e à razão e colocado no lado superior. Então, essa dicotomia que fala de razão versus emoção, mente versus corpo, homem versus mulher, ela não é natural. Ela foi construída, né? E até hoje ela influencia como a sociedade entende a inteligência, a autoridade e o poder. Então, com o tempo, o saber ele foi se centralizando em estruturas formais, filosóficas, religiosas, acadêmicas, né? E isso tudo vai entrando numa definição de saberes, né? De lugares.
Então, antes o que era transmitido por observação, por prática, por convivência, passou a ser deslegitimado, não é real. E o saber popular e simbólico, aquele que nasce pela experiência, ele começou a ser visto como menor, como irrelevante, porque não teria comprovação, né? A filósofa Vandana Shiva, ela chamou esse processo de epistemicídio, ou seja, a morte de formas alternativas do conhecimento. Então, o conhecimento ele passa a ser respaldado apenas por aquilo que é mensurado, medido, né, provado. E quando só uma maneira de pensar é reconhecida como legítima, todas as outras elas vão sendo apagadas e vão sendo esquecidas. Porém, esse esquecimento, ele não é um apagamento, ele não é uma destruição, ele é um silêncio, um adormecimento, né? E o silêncio, como a gente sabe, ele também guarda resistência. Então, isso vai sendo carregado de geração em geração, de pessoa para pessoa, de DNA para DNA, e assim ele vai sendo passado, né? E aí o poder, então, ele. Quando a gente fala de poder, ele raramente apresenta, ele se apresenta para nós de uma forma explícita, né? Michel Foucault, ele fala que poder não é algo que alguém possui, mas é uma rede de forças que atravessa comportamentos, discursos, instituições, e assim ele vai sendo entrelaçado e vai moldando. Então é justamente por isso que ele é tão eficiente, porque ele vai atuando de forma invisível e vai moldando o que a gente entende como ser normal, né? Aquilo que é aceitável, aquilo que é certo. E depois da Inquisição, o controle sobre o feminino ele não precisou mais das fogueiras, ele se manteve por meio das ideias, das narrativas, das crenças, daquilo que foi sendo alimentado, né? E o medo da mulher livre foi substituído pela exaltação da mulher dócil, da mulher submissa, né? E aí o silêncio virou uma virtude. A obediência passou a ser sinal de moralidade, o discurso do perigo foi trocado pelo discurso da fragilidade, sexo frágil, né? E aí, em vez de demonizar essa mulher, ela passou-se a infantilizar a figura feminina. E é aí que a gente pode ir para um caminho um pouquinho mais, digamos assim, polêmico, né? Dessa infantilização do feminino ao que pode ter gerado na sociedade que a gente vive hoje. Mas isso é história para outras discussões, né? Então, isso de trocar, né, o demonizar pelo infantilizar, perigo pela fragilidade, obediência pela moralidade, é uma forma de poder, porque quem é visto como frágil precisa de tutela, precisa de alguém que diga o que é melhor, precisa de alguém que oriente, né? E aí a mulher passa a sair da tutela do pai e ir para a tutela do marido, ou para a tutela da igreja. A mulher saía de casa para casar ou para ir para o convento. Lindo, né? Era isso. Então o controle ele deixou de ser físico e ele se tornou simbólico. E as próprias mulheres passaram a se policiar, a tolir a própria intuição, a duvidar dessa intuição, a buscar aprovação antes de agir, né? O medo externo virou uma autocensura,
isso eu não posso, essa roupa não é adequada, esse comportamento não é saudável, né? Então essa é a forma mais sofisticada de dominação, quando o poder ele não precisa mais punir, porque ele já está intrínseco na sociedade, na mulher. E aí a figura da bruxa ela continua existindo como um lembrete disso tudo, do que acontece quando o feminino é livre demais, forte demais, questionador demais. Ou seja, a figura da bruxa, ela é o lembrete de que se a mulher for assim, acontece o que aconteceu na Inquisição. Então é justamente por isso que ela incomoda, porque ela representa o limite do controle. Quando a mulher resolve se colocar nesse lugar de livre demais, forte demais, questionadora demais, ela está passando esse limite do controle, né? Então, o corpo feminino, historicamente controlado, ele também é um espaço de resistência. Então, cada vez que uma mulher escolhe se reconectar com o próprio corpo, por meio das terapias naturais, de autoconhecimento, espiritualidade, estudo, consciência, ela rompe, mesmo que sutilmente, com séculos de dominação simbólica, né? E recuperar o corpo é recuperar o poder é resgatar o saber. Então, ser bruxa no sentido contemporâneo é exatamente isso. Reunir aquilo tudo que foi separado, unir em razão e intuição, ciência e sensibilidade, mente e corpo, né? E juntando os pedacinhos ali que foram colocados em caixinhas, e não para negar o saber racional, mas para equilibrar, para se unir a esse saber racional, né? Entre o ser e o ser e o estar, o ser e o sentir, né? Então, porque conhecimento sem a conexão é poder vazio. E conexão sem consciência é poder cego. Então não adianta, a gente tem que estar no caminho do meio, a gente tem que estar no equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina, para que as coisas evoluam, para que as coisas evoluam de uma forma saudável, de uma forma bacana para todo mundo, né? Para todos que estão aqui. Então, assim, quando a gente rompe com essa dominação simbólica, surgem outros movimentos, né? Então, assim, o feminismo surgiu para romper com essa dominação simbólica. O que que aconteceu? Eles levaram o feminismo a um lado de dizer que é só a mulher que não se depila, que é a mulher que vai para a rua bater panela, enfim. E não se resume a só isso. Feminismo é um movimento que luta pela liberdade de expressão da mulher, liberdade de fazer as suas próprias escolhas, liberdade de viver numa sociedade que ela possa transitar sem medo, né? Porque a mulher ela é sempre colocada aquele sistema, é solteirona, falta de homem. Tá muito nervosa, é falta de namorar. Tá muito chata, é não sei o quê. Tá falando demais, tá ficando maluca. Levantou a voz, meu Deus, precisa tomar um remedinho para acalmar, né? Então, tem ainda essa tentativa de controle da mulher. Existe, né? E aí a gente entra em embates assim, porque eu quero casar. Mas quem disse que não, tu não pode casar? Tu deve casar se é uma vontade tua. Case. Se é uma vontade tua, legítima, cuidar do teu marido, da tua família, ela é legítima tua. Tu realmente quer isso? É tu poder escolher para fazer isso. Isso é feminismo. E eu respeito a tua opinião. Tu quer isso? Que bom que tu pode escolher, porque tem mulheres que não podem. Seja pela pressão
econômica, pela pressão social, pela pressão religiosa, pela pressão familiar. Tem mulheres que não podem escolher isso. Se tu fez a escolha de forma consciente, ótimo. É isso que a gente quer. É isso. É por isso que o feminismo luta, para que a gente possa fazer. Entende? Então, a história do corpo, a história do saber e do poder é, no fundo, a história da tentativa de controlar tudo aquilo que é vivo. Mas o que é vivo, a gente não controla, porque ele se transforma. Então, a bruxa, ela representa esse princípio da vida que insiste, que volta, que se reinventa, se restabelece. É entender isso, e entender isso, né, é o que é verdadeiro, né? É entender que o poder não está em dominar, mas sim em integrar as coisas, os saberes, as vivências, os conhecimentos. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a bruxa na cultura e no imaginário. Então, como ela passou dessa figura temida a um símbolo de resistência e liberdade, hoje ela vive ali meio nesse meio termo, né? Entre uma figura temida e esse símbolo de resistência e liberdade. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também vai se reconhecer nessas reflexões. E se quiser continuar a conversa, encontre lá no Instagram, @marinaluna.tarô. E obrigada por estar aqui, por pensar comigo e por permitir que o barulho da minha cabeça ecoe além de mim. Até o próximo episódio e que a gente siga sempre pensando em voz alta.